E aí, no 3 Enem, beleza? A gente vai para mais uma aula agora. A gente vai continuar sais minerais, mas agora a gente vai falar dos micronutrientes, tá bom? Olha lá. Cara, agora a gente vai falar do iodo. O iodo é uma molécula muito importante dentro do teu corpo, tá? Por quê? O iodo, ele compõe uma molécula chamada tiroxina. O que é tiroxina? Cara, a tiroxina, ela vai participar do metabolismo de muita coisa dentro do teu corpo, mas ela é produzida na tua tireoide. Cara, ela é produzida aqui dentro da tireoide, tá? Aí o que acontece? Esse T3 e T4 vem do nome das moléculas, tá? O T3, esse 3 vem da quantidade de iodos que tem dentro da molécula. Então o T3 tem quantos iodos? Tem 3. E o T4 tem 4. Olha só, é verdade. Então o T3 tem 3 moléculas de iodo e o T4 tem 4 moléculas de iodo. O iodo compõe as tiroxinas, muito importante para a tua tireoide. Olha aí, olha aí, olha aí. O que é isso aqui, professor? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O bócio é o nome de uma doença, tá bom? É uma doença. Uma doença, meu Deus, professor, que coisa ruim. Pois é. Se tu tiver pouco iodo, se tu consumir pouco iodo, tu pode pegar bócio. E as tuas tireoides, elas incham, elas inflamam. E começa a ficar uma coisa grande aqui. Tem gente que chama de papada. Tem gente que tem vários nomes para essa doença, para falar a verdade. Mas a mais usada é bócio dentro da tua prova, tá bom? É o bócio endêmico ou bócio carencial. Por que carencial? Porque ele acontece se tu tem carência de iodo. Ei, mas então, professor, meu Deus, eu não posso ficar sem comer iodo. Onde eu acho iodo? Frutos do mar. Peixes, ostras, frutos do mar em si, frutos do mar. Tá bom, professor, eu entendi, mas eu não costumo comer muito frutos do mar no dia a dia. É verdade, aqui no Brasil a gente não costuma comer no dia a dia frutos do mar. E foi por isso que foi tido como obrigatório colocar iodo dentro do sal de cozinha. Não sei se tu sabia disso, mas o sal de cozinha é rico em iodo, porque a gente não costuma comer frutos do mar no dia a dia, como no Japão, por exemplo. Eles comem frutos do mar no dia a dia deles. Uma pessoa que é milionária, que é muito rica, que mora em Fernando de Noronha, eles costumam comer frutos do mar no dia a dia, vai. A gente não, pessoas normais, não. Então, tá dentro do sal de cozinha, tá? O iodo tá presente no teu sal de cozinha. Vou colocar bem aqui, ó, sal de cozinha. E o selênio? O que o selênio tem a ver com isso? O selênio, cara, ele matura o T4 e T3. T4 e T3, tá? Tá, mas e aí? Por que ele faz isso? O T4, ele é uma molécula base para formar o T3. O T4 é inativo. Ei, o T4 é inativo. Vou colocar bem aqui, ó. T4 é inativo. Mas e o T3? E o T3? O T3 é ativo. O T3 é ativo. Ativo. Cara, o iodo, ele pega e ele compõe essa molécula. Ele ajuda a formar a molécula. Depois que ele forma o T4, vem o selênio, claro que dentro de uma outra molécula, o selênio vem e encosta no T4, fazendo com que essa reação transforme o T4 em T3, já ativo. Olha! Meu Deus! Então quer dizer que o selênio é muito importante para a tireoide também? Outra função muito importante do selênio, ele é antioxidante. E aqui eu vou fazer uma exclamação aqui para ti, ó. Uma exclamação. Olha isso. Ele é antioxidante. E aí? Cara, o fato dele ser antioxidante é muito importante para ti para prevenir algumas doenças. E eu já vou te explicar o porquê. Dentro do teu corpo tem umas moléculas chamadas radicais livres. O que são esses radicais livres? São moléculas, olha aí, são moléculas instáveis.
moléculas instáveis, tá? Essas moléculas, por elas estarem instáveis, o que acontece? Elas querem se ligar com o que elas verem na frente. Por quê? Porque elas estão doidas para ficarem estáveis. Elas estão instáveis e elas querem ficar estáveis. Elas estão loucas para ficar estáveis. O que acontece? Elas se ligam com o que ela vê na frente. Dentro de uma célula, a parte mais externa dela é qual? É a membrana plasmática. Então o que acontece? Esses radicais livres vão atrás, estão indo atrás de uma molécula e quando eles encontram, eles vão encontrar o que dentro de uma célula? A membrana plasmática. Esses radicais livres vão pegar e se ligar à membrana plasmática. Cara, a membrana plasmática vai oxidar, enfim, vai ter uma reação e ela vai ser danificada. Isso é muito prejudicial. Isso pode fazer com que uma célula vire cancerígena, por exemplo. Isso pode fazer com que essa pessoa venha a ter doenças crônicas. Cara, por causa de radicais livres, de moléculas instáveis, essa pessoa pode ter câncer, pode ter doenças crônicas muito sérias. Mas, aí vem o herói da história. O selênio. O selênio, o que ele faz? Ele pega, acha esses radicais livres e se junta a eles, transformando os radicais livres em moléculas estáveis antes que os radicais livres encontrem a tua célula. Ou seja, ele é antioxidante. Cara, não esquece mais disso. O selênio ser antioxidante é muito importante para a prevenção de doenças crônicas e câncer. Pois é. Olha aí, primeiro quadro já foi, hein? Ó, a gente vai pro segundo quadro agora. Eu vou sair, tu tira o print e aí a gente volta, hein? Olha aí. Olha aí, eu vou voltar, hein? Já vou voltar e voltei. Olha aí, não vai esquecer de deixar o like, curte, compartilha, ativa o sininho para não perder nenhuma aula, que tu vai me ajudar muito a completar a ideia desse canal, que é colocar toda a matéria do ensino médio aqui para quem quiser ver, quem quiser estudar, tá? Voltando aqui para a aula, sais minerais, agora a gente vai falar de cobalto. O que cobalto faz? O que ele faz? Cara, o cobalto, ele vai te ajudar na formação da vitamina B12. Olha que doido. Ele te ajuda na formação da vitamina B12. E a vitamina B12, o que ela faz? A vitamina B12, ela te ajuda na formação dos eritrócitos. Sabe o que é eritrócito? Não sabe? Não! Tá bom. O eritrócito é também chamado de hemácia. Olha, agora tu sabe, né? Hemácia, ou células vermelhas, glóbulos vermelhos, né? Hemácia. As hemácias são os eritrócitos. Agora, ai, professor, tu fica falando esses nomes difíceis, é só falar hemácia. Glóbulo vermelho, é verdade. O que tu acha que vai cair na tua prova? Glóbulo vermelho ou eritrócito? Vai por mim, eritrócito. Olha aí, ó. As hemácias, tá? Então a vitamina B12 ajuda na formação das hemácias e maturação. Cara, se eu não tenho vitamina B12, as hemácias não vão conseguir maturar do jeito certo. Tá, e aí? Qual a função das hemácias? As hemácias ajudam no transporte de oxigênio. Se tu não tem hemácia, tu não transporta oxigênio direito. Então vamos com calma. Se eu não tenho muita quantidade de cobalto, eu não consigo formar vitamina B12. Se eu não consigo formar vitamina B12 suficiente, eu não consigo formar hemácias suficiente. Então eu acabo perdendo a função de transporte de oxigênio no meu sangue. Isso aí. Então o cobalto, ele vai ser um importante sal contra o quê? Contra a chamada anemia. O que é anemia? A anemia é justamente quando tu não consegue fazer esse transporte de oxigênio. Sabe o que acontece? Tu fica cansado, tu fica com preguiça, tá? Ai, professor, eu não quero estudar, acho que é anemia. Também não inventa, tá? Se tu tem pouco cobalto, tu pode ter anemia. Falta de oxigênio no sangue, falta de oxigenação de todo o teu corpo. Tu vai sentir um pouco de dificuldade para respirar, tu vai sentir muito cansaço, vai sentir fadiga, tá?
preguiça, tá? Vai ficar, tem gente que chega a ficar amarelinho, por causa da anemia. Por causa da anemia, sabe por quê? Sabe por que ele fica amarelo? Sabe por que ele fica amarelo? Porque a hemácia é vermelha, tá? O teu sangue é vermelho por causa da hemácia, nem te conto, juro pra ti, ó, tô te falando. Então, cara, se tu tem pouca hemácia formada, porque tu tem pouco vitamina B12, porque tu tem pouco cobalto, tá? Se tu tem pouca hemácia formada, o que acontece? O teu sangue não fica mais vermelho. E se tu for fazer uma divisão de plasma e células, tá? O plasma é amarelado. Então, se eu tenho pouco glóbulo vermelho, meu sangue tende a ficar amarelado. É por isso que tu fica mais amarelo quando tu pega anemia. Professor, é isso? É isso, tá bom? Olha aí. Agora o zinco. Olha o zinco. Cara, esse composto aqui, ele compõe a tua insulina. Sabe a insulina? Aquela da diabetes. Ele compõe ela, cara. Então, olha aí. Cara, se tu tem pouco zinco, tu tem pouca insulina. Tá? Tem pouca insulina. O zinco ele também compõe muitas enzimas digestivas. Se tu tiver pouco zinco no teu corpo, tu não vai conseguir digerir direito. Professor, pois é. Olha aí, outra coisa muito importante do zinco, ele é uma molécula antioxidante. Isso é muito importante. Mas isso é importante, hein? Eu já te expliquei que é uma molécula antioxidante. É para não esquecer mais. Cara, ele combate doenças crônicas e câncer. Ele combate doenças crônicas e câncer. Beleza? Cobalto e zinco. Eu vou sair de novo, tá? Tu vai tirar o print, eu vou voltar. O que acontece? Eu continuo a aula, tá bom? Já volto. Já estou voltando, tirou o print, voltei já, hein? Voltei. Olha aqui, ó, olha bem aqui, tá vendo esse CR aqui? Que é isso? É o cromo, é o cromo. Cara, o cromo, ele te ajuda com o teu colesterol. Cara, como assim? Ele controla a produção de colesterol. Tá, calma. Aquele colesterol da diabetes, esse colesterol. O que acontece? Na presença do cromo, o colesterol diminui a produção. É diminuída a produção de colesterol na presença do cromo. Ou seja, o que acontece com a diabetes? Cara, o que é a diabetes do tipo 2? A diabetes do tipo 2 acontece quando tu tem um excesso de colesterol. Esse excesso faz com que o teu corpo comece a ficar imune ao colesterol. Ou seja, tu vai precisar aumentar cada vez mais o colesterol para poder fazer algum efeito dentro do teu corpo. Tá. Mas e se eu tiver o cromo? Aí teu corpo não vai produzir o colesterol em grandes quantidades, como ele produzia antes. Ou seja, ele não vai ter esse efeito de produz muito colesterol, o corpo normaliza essa quantidade grande de colesterol, você tem que produzir mais para o corpo poder funcionar. E vai mantendo essa escadinha, cara. É assim que acontece a diabetes do tipo 2. Olha como é. Vou explicar de novo, porque é meio complicado. O que acontece? Eu tenho uma quantidade normal de colesterol bem aqui, tá? Uma quantidade normal de colesterol. O teu corpo está acostumado com essa quantidade. Mas aí tu começa a produzir muito colesterol. Um pouco a mais, vai. Começa a produzir um pouco mais de colesterol. E o teu corpo normaliza essa nova quantidade. E aí tu vai ter que produzir um pouco mais. E o teu corpo normaliza de novo. E aí tu vai produzindo cada vez mais colesterol. O teu corpo vai normalizando aquilo. Isso é diabetes do tipo 2. Mas, se antes de tu começar esse processo, tu começar a ingerir alimentos com cromo, sabe o que acontece? O colesterol, ele diminui a produção. Então, tu vai ter menos colesterol. Então, naquela hora que tu começa a produzir muito, tu não faz isso. Tu mantém o equilíbrio. Ou seja, o cromo é muito importante no controle da diabetes do tipo 2. Muito importante. E é muito bom, é muito legal. Olha aí. Cara, e o manganês?
Olha que doido, o manganês, ele participa da formação de tecidos, mais especificamente os tecidos conjuntivos. Dentro do tecido conjuntivo tu vai ter o adiposo, a cartilagem, o osso, enfim, tu tem vários tecidos dentro do conjuntivo. O TCPD, tá? Tem vários. O manganês ajuda na formação desses tecidos. Ele ativa algumas enzimas que fazem parte desse processo de formação dos tecidos, tá? E o manganês também ajuda na metabolização dos carboidratos. Difícil falar, né? Metabolização, é isso aí, dos carboidratos. Beleza? Beleza. Ó, o cromo, não me esquece do cromo. Isso é muito legal, isso aqui cai em provas, aquelas provas pesadas, aquelas provas difíceis, mas cai. Beleza? Eu vou sair de novo e a gente vai para o último quadro. A gente já vai para o último quadro, não sai daí. Vamos lá. E já vou entrar de novo, hein? Olha aí, sais minerais. Olha aí, ó. Ó, vou entrar aí, já tirou o print, ó. Já tirou, né? Tô aqui de novo. Pelo amor de Deus. Eu te pedi já. Tu ainda não deu like, cara. Ó, vou pedir de novo. Dá o like, compartilha, tá? Se inscreve no canal. Ativa o sininho, cara, isso não só vai me ajudar, como pode te ajudar. Tu que tá precisando ver as aulas do ensino médio quanto à biologia, beleza? Compartilha com os teus amigos que esse projeto tá ficando muito legal. Vamos lá, olha aí, ó. Ferro e cobre. Olha que doido, O que acontece quanto ao ferro? O ferro, ele ajuda na formação da hemoglobina. Cara, o que é a hemoglobina? A hemoglobina é uma proteína, tá? É uma proteína que fica dentro da hemácia. Do eritrócito. Agora, entende a diferença entre a vitamina B12, a função da B12 e a função do ferro. O ferro ajuda a formar a hemoglobina, proteína dentro da hemácia. Vitamina B12. O que a vitamina B12 faz? Ela pega e ela ajuda na maturação da hemácia, da célula em si, tá? São coisas diferentes. Olha aqui, ó. Outro lado, voltei. Olha aqui, ó. A hemoglobina. A formação da hemoglobina é o ferro que ajuda. O ferro, ele é muito importante para isso. Cara, olha o que acontece. Lembra que a hemácia, ela pega o oxigênio, segura e transporta o oxigênio. Quando precisa soltar, ela solta o oxigênio. É isso que acontece, tá? Na tua circulação. Só que não é toda a hemácia que pega oxigênio, não. É a hemoglobina que pega oxigênio, tá? É essa proteínazinha bem aqui. Tá, calma. Então qualquer parte da hemoglobina também não. É o ferro dentro da hemoglobina que pega o oxigênio. É o ferro. O ferro pega a hemoglobina dentro da hemácia. Não esquece mais disso. Olha aí, olha que doido. Só que a hemoglobina, ela pode fazer duas ligações dentro do teu corpo, tá? Ela pode se transformar em oxihemoglobina ou, vou até sair aqui um pouco, ó, carbohemoglobina. Qual a diferença dos dois? Cara, a oxihemoglobina é a hemoglobina que se ligou a oxigênio, tá? Essa molécula aqui, oxihemoglobina, que é a hemoglobina mais o oxigênio, ela é uma molécula instável, ou seja, que tende a quebrar, tende a se deslocar, tá? Tende a quebrar essa ligação. Ela é uma molécula instável. Mas a carbohemoglobina não. A carbohemoglobina, que é quando a hemoglobina se liga ao composto CO, cobalto não inventa. É o monóxido de carbono, tá? Não é cobalto não, é monóxido de carbono. Bem aqui, ó, tic-tac. Ó, a carbohemoglobina é quando a hemoglobina se liga ao monóxido de carbono. Essa molécula é estável e isso é muito prejudicial. Deixa eu contar um negócio. Provavelmente tu lembra da Boate Kiss, lembra disso? Boate Kiss foi uma coisa muito triste, cara, foi muito triste aquilo.
Muita gente morreu dentro daquela boate. Pra quem não sabe, se alguém não sabe, tá? O que aconteceu? Tava tendo uma festa dentro daquela boate e aqueles cantores, se eu não me engano era uma banda, não lembro se era uma banda ou um DJ, tá? Eles pegaram e soltaram fogo, tipo fogo de artifício, lá dentro da boate. Só que o teto da boate era de uma espuma, era feito de espuma. E eles não sabiam disso pelo que eles relataram. E quando eles soltaram, pegou na espuma, começou a pegar fogo e foi foi muita coisa lá dentro. Foi uma história muito triste, muita gente mesmo morreu dentro daquela boate. A boate estava cheia naquele dia. Só que muita gente na época achou que a maioria tinha morrido queimada. Mas não é verdade. A maioria morreu asfixiado. Professor? Asfixiado? Como assim? Pois é. O que acontece? Quando a gente teve aquela queima daquela espuma, eles soltavam CO2. A espuma soltava esse composto bem aqui. Sabe o que acontecia? Tu inalava, sabe aquela fumaça que sai do fogo? Pois é. Quando tu inala aquela fumaça, tu tá inalando CO2. E aí, eles estavam inalando aquela fumaça e as hemoglobinas deles estavam se transformando em carbohemoglobina e não em oxohemoglobina. Sabe o que significa? Que tu não tá mais transportando oxigênio. Ou seja, tu não tá mais respirando do jeito certo. Essas moléculas que estão aqui como carbohemoglobina não vão quebrar para se transformar em oxohemoglobina. Não vão, porque elas são estáveis. Então tu começa a ocupar o espaço que era para ser do oxigênio com monóxido de carbono. Deu para entender? Então o que acontece? Essas pessoas que estavam lá dentro, elas começavam a parar de respirar, não conseguiam mais respirar, e quando viam, pum, caiu no chão. E aí não conseguiam mais sair daquele lugar. Muita gente morreu naquele dia, foi uma coisa muito triste. Isso aconteceu por causa da carbohemoglobina. É uma molécula muito estável, muito mais do que a oxohemoglobina. Isso é muito perigoso. É por isso que quando tu tá... se tu estiver perto de um lugar que tá pegando fogo, tu vai ver muitas pessoas pegando e fazendo assim, ó. Meu Deus, tenho que sair daqui. Fala, não. Às vezes elas nem sabem que é por causa disso. Mas é por causa disso. Porque se elas respirarem muito aquela fumaça com monóxido de carbono, elas podem se asfixiar. Isso é muito sério. Olha que doido. Olha bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Agora quanto ao cobre. O cobre, ele ajuda como cofator enzimático. Como assim? Cara, ele tá ali na formação, ele ajuda a formar, ele faz parte da estrutura dessas enzimas. Quais? Muitas. Vai por mim. Muitas enzimas dentro do teu corpo precisam de cobre, tá bom? Uma coisa muito importante, o cobre ele ajuda na absorção de ferro. Então, alimentos que têm cobre, tá? Alimentos que têm cobre são muito bons para uma pessoa que precisa, por exemplo, fazer uma maratona. Sabe por quê? Porque vai por mim. Assim, ó. A pessoa que precisa fazer uma maratona, ela tá lá correndo, e ela precisa respirar. Ela precisa respirar do jeito certo, é claro, tem toda uma técnica e tudo. Mas ela precisa ter essa produção de hemoglobina maior. Ela precisa ter essa hemoglobina eficaz. Para fazer isso, ela precisa de ferro, de uma boa quantidade de ferro absorvida. Para isso, ela precisa de cobre. O cobre ajuda na absorção do ferro, tá? Então, se tu quer correr uma maratona, o que é que tu faz na tua alimentação? Adiciona ferro e cobre. Não adiciona só ferro, adiciona ferro e cobre. E aí não tem erro, tu vai respirar bonito no dia, tá? Olha aí, agora a gente vai começar os compostos orgânicos. Até a próxima aula!